Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e que os grandes seres multidimensionais que nos envolvem, que nos ajudam, a nossa Terra e a toda a nossa humanidade encarnada estejam sempre, olhando por nós. Vamos ter que merecer estar com esses seres maravilhosos olhando pela nossa vida, nos encaminhando, segurando na nossa mão. E esse assunto desse vídeo aqui, pessoal, é um assunto sobre bioenergia também e a sua correlação com os órgãos físicos, e os para-órgãos, que são os órgãos do corpo astral. Como eu já falei em outros vídeos, nós temos órgãos físicos que todos eles têm a sua contraparte nos corpos sutis. Então, para cada órgão físico, nós temos um órgão no psicossoma, nós temos órgãos paralelos, célula a célula, nos corpos sutis também, no corpo mental, inferior, superior, todos eles se sutilizando, por cada órgão, por cada corpo, ou seja, em cada corpo ele vai se sutilizando de tal forma para que nós possamos usá-los quando estivermos fazendo projeção astral. Porque na projeção astral, que é a projeção da consciência, principalmente aquela que é a projeção que vemos tudo, que sentimos tudo e que guardamos tudo daquelas experiências em outros corpos, elas ficam guardadas também nesses corpos que são contrapartes do corpo físico. Ou seja, nos nossos corpos sutis existem contrapartes dos nossos órgãos, e do nosso corpo físico, até o sangue. E é para falar um pouquinho sobre esse assunto neste vídeo, para, na verdade, explicar um pouco do que pouco sabemos, mas a gente vai passando pouco que se sabe. Nesse caso aí do meu trabalho, que é um trabalho que eu trabalho com bioenergia, que eu trabalho mexendo nos corpos sutis dos clientes, mexendo no psicossoma dos clientes, isso bioenergeticamente, isso transcendentalmente, isso espiritualmente, que é feito. E todas essas pessoas que fazem tratamento comigo, elas sentem os padrões vibrando, sentem os padrões mexendo e se diversificando aos poucos, porque nada dá salto, é tudo aos pouquinhos, E elas vão sentindo as melhoras desses corpos sutis e que refletem no corpo físico. Porque o corpo físico, ele é o último a ser afetado pelos nossos pensamentos ruins, pelos nossos desejos de fazer mal aos outros, pelos nossos pensamentos de nós automutilarmos, na verdade, e auto-boicotarmos, os padrões bons. O corpo físico é o último a ser afetado. Mas, ao contrário, na hora de tratamento, ele é o primeiro a ter que ser mexido também. Porque senão você não sentirá os efeitos, tão bruscamente assim, tão repentinamente. Porque nada é, como eu estou falando, nada é repentino. Tudo é aos pouquinhos. E com a bioenergia, e na verdade com a radiestesia, mexendo com a bioenergia, eu consigo, com a ajuda dos mentores, mudar certos padrões eletromagnéticos dos corpos sutis das pessoas. É aquilo que eu sempre explico. Quando você tem um carro com a bateria, ela está com a pouca eletricidade, ela não faz um carro nem pegar, vamos dizer assim. O motor não pega, o arranco do motor não pega. A mesma coisa são as nossas energias, elas são baterias em cada chakra, Cada chakra principal é a principal bateria bioenergética que dá força aos nossos organismos, não só o físico, como todos os outros, certo? E se, por isso que a radiestesia, ela tem que ser feita, ela tem que ser trabalhada por pessoas com responsabilidade, porque tanto você pode dar energia para uma pessoa, como você pode tirar a energia da pessoa, É só você arrancar aquela bateria do carro fora, ou tirar um pouco do sinal, E pegando um gancho aqui neste assunto,
vocês podem perceber que é exatamente o que acontece com os chips implantados, né? Quando uma pessoa tem chips implantados, ela fica, logo consequentemente, com as baterias sendo afrouxadas, né? Os cabos que ligam a esta bateria principal ficam prejudicados. E é isso que acontece com quem tem chip. Por isso a pessoa fica com dor de cabeça, mal-estar, desânimo, né? Consequentemente, no corpo físico são certas anomalias que acontecem. E a pessoa vai ao médico, faz os exames e nada é detectado. Isso, né? Mais de 90% são obras de magia, que são os chips que fazem esses processos aí. Eu já expliquei no outro vídeo que tem magia sem chip e magia com chip, né? Então essas com chips, que são magias que são feitas por pessoas que sabem fazer as magias, porque elas se associam, né, a seres que estão na quarta dimensão inferior, trazendo esses malefícios para a vítima, né? Como eu já falei, ninguém aqui na Terra é vítima. Todos nós temos algo a resgatar. Mas vamos dizer que nesse caso aí a pessoa fica doente, né? A pessoa fica de cama mesmo, né? Aparecem sintomas que eu já falei em vários vídeos, os sintomas, né, pessoal? Fibromialgia, dor nas articulações, né? Dores em várias partes do corpo. Quando não, cânceres, né? Em vários setores da onde a pessoa tem o organismo mais fraco. É ali o setor de escape do corpo físico. É onde vão surgir as enfermidades em pior grau. Normalmente, nem sempre, também acontece isso vindo de magias. É a própria pessoa que tem padrões de pensamento muito baixos, a vibração do pensamento é terrível. E aquilo ali, ela não está afetando só aquela pessoa que ela está desejando mal, ou falando mal da pessoa, ela está desejando a si própria, tá? Quando o ser humano perceber que ele se prejudica a si próprio com esse tipo de ação, com esse tipo de pensamento, ele não mais fará mal a alguém, nem pensará mal de alguém, por mais prejudicado que seja, né? Por mais agredido verbalmente, ou fisicamente, ou psicologicamente por alguém. Então, nessa interferência que há entre os órgãos físicos e a bioenergia é essa. Os órgãos físicos, eles ficam super afetados por essas cargas magnéticas nocivas, né? E esses órgãos acabam às vezes até entrando em falência. Eu anotei algumas coisas aqui que sirvam como exemplo, né? Os órgãos em falência, porque eles ficam sem eletricidade, né? Eles ficam sem sinal para usufruir, para fazer com que um órgão usufrua, né? Então esses órgãos que ficam em falência, eles ficam em falência devido também aos chakras, que são os chakras principais, que são os responsáveis por aqueles órgãos daquele setor, né? Por exemplo, o chakra, o plexo solar, né? Posterior ou inferior, porque eles têm a frente e têm as costas. Então os posteriores e os inferiores, eles consequentemente trazem, né, doenças e enfermidades de coluna. Um exemplo aqui que eu estou dando dos órgãos do abdômen para baixo, né? O plexo solar, sacral, genésico, esplênico. Esses 4 chakras principais, porque nós temos outros milhares deles, eles trabalham, né, em comunhão um com o outro. Quando um acontece de um estar descompensado, o outro tem que compensar. Acaba com que todos os órgãos daquele setor sofram essas influências nocivas, né? Por exemplo, o esplênico, ele é o chakra, ele é no baço, né? À esquerda, na lateral, e que ele é o responsável pelo setor de purificar o sangue. Então, para uma pessoa que está fazendo tratamento de AIDS, de HIV, né, de outros mais hemofílicos, e está fazendo tratamentos com o sangue, esse esplênico, ele tem que ser um chakra que tem que estar desbloqueado para que as energias fluam, não é? Então, esse tratamento que eu faço para pessoas com problemas de sangue, que é um tratamento totalmente espiritual e radiestésico, nada tem a ver com o tratamento médico convencional,
com os remédios que as pessoas, medicações que as pessoas usam para esse tipo de enfermidade, nada tem a ver. Esse tratamento que eu faço é um tratamento espiritual, radiestésico, né? No qual eu peço a lista do que as pessoas comem, dos que as pessoas bebam, para que a gente possa trabalhar com a fitoterapia também e com a dieta, né, natural, para que vá também limpando o sangue, inclusive o sangue astral, que ele é a contraparte do sangue físico, não é? A pessoa não deve parar de fazer uso dos medicamentos da medicina convencional, porque o nosso tratamento ele é paralelo, é um tratamento de fruto de pesquisa de anos minha, né? Que eu fiz esse processo aí há anos que eu estudo como eu vou matar, vamos dizer assim, essa célula elétrica, né? Esse núcleo elétrico destas células, para que a energia vital passe a fluir com mais frequência e melhor mobilidade no organismo espiritual. Consequentemente, ela terá, né, influência no organismo físico, certo? Porque as doenças, elas começam no espiritual, né? Depois que passam para o físico, como já foi explicado vários vídeos isso. E os demais também setores que as pessoas querem, né? Abrir terceiro olho, alavancar a mediunidade, tudo isso eu explico nos vídeos que precisa ser feito primeiramente uma análise radiestésica, porque eu não posso, né, dar um veredito, dar um diagnóstico holístico, espiritual e radiestésico, que eu não sei o que a pessoa tem. Então eu não sei se a pessoa tem condições de abrir uma mediunidade, eu não sei se a pessoa tem condições de fazer projeção lúcida, eu não sei se a pessoa tem condições de abrir o terceiro olho, o frontal, com as técnicas que são ensinadas, né, com a alimentação que é ensinada, porque tudo é um conjunto, é um bloco de conhecimentos e é um bloco também de, vamos dizer assim, de aprendizado, que nós vamos tendo aos poucos, gradativamente, para que a coisa vá acontecer. Ninguém vai abrir o terceiro olho agora e amanhã já está vendo tudo, até porque as coisas no astral não funcionam da mesma forma que aqui na Terra, porque eu já expliquei, nós estamos na primeira dimensão densidade. Para você ir para o astral, que é a segunda e terceira dimensão densidade, lá na segunda e terceira dimensão não há matéria animada, né? Lá a matéria, não existe matéria, lá o processo é inanimado. Então tudo que você vai fazer ali, produzir ou andar ou vivenciar, são produtos inanimados, é o seu ectoplasma que vai fazer funcionar alguma coisa ali, na segunda e terceira dimensão densidade. Quando você passar para a quarta dimensão densidade, aí você já se adequou à segunda e terceira dimensão densidade. Nós estamos na primeira dimensão densidade, correto? Então, para eu ter uma noção do que a pessoa está, como ela está, qual situação espiritual que ela está, qual a situação astral que ela está, eu não sei. Então eu preciso fazer análise radiestésica e espiritual para saber se aquela pessoa tem condições de fazer qualquer um tipo de tratamento, não é? Que é na minha linha, porque eu não sou médica e eu não faço o tratamento convencional. Os médicos é que fazem os tratamentos convencionais, né? Os que vocês estão acostumados a fazer, certo? Então vocês continuem com os tratamentos convencionais, quem já está, que nós vamos tratando a parte radiestésica, espiritual e bioenergética. Aí sim nós teremos, assim daqui para frente, né, um produto, vamos dizer assim, de tudo que fizemos, daqueles tempo que trabalhamos. Às vezes pode durar 3 meses, às vezes pode durar 6 meses, 1 ano ou mais. Compreende, pessoal? Então, do assunto que eu tinha a falar para vocês hoje é esse: a bioenergia, ela tanto tira a tua energia como ela te dá energia, né? Porque por isso é que ela não pode cair nas mãos de pessoas irresponsáveis. Tem que ser pessoas responsáveis que vão trabalhar para a luz, né? Que não vão ser achincalhadas pelos espíritos das trevas que trabalham no astral inferior, na quarta dimensão inferior, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, a quarta dimensão, ela tem vários degraus, né? Os degraus desde o inferior ao superior, né? No qual
nós podemos fazer, né, essas projeções dentro desses degraus de dimensões diferentes. Nós podemos fazer, né? Eu já expliquei em outro vídeo. Nós temos a nossa dimensão densidade, as dimensões densidades, elas têm subdivisões, né? Cada dimensão densidade, somos 53, temos, né? 53 dimensões densidade. Nós temos 54 subdivisões densidade dentro de cada densidade dessa. Então são muitos degraus, muitos, né? Então não é assim de um minuto para o outro que podemos ver tudo, que podemos trabalhar com tudo, porque o astral é perigoso para quem não conhece, não é? É um terreno perigosíssimo. Então não é assim de um segundo para o outro que vamos conseguir todo esse trabalho, né? De passar para lá e ficar assim fazendo nossos processos mediúnicos num local. É a mesma coisa que você chegar num local desconhecido e já querer trabalhar ali. Certo, pessoal? Então a gente pode amenizar o sofrimento de alguém, como pode piorar o sofrimento de alguém com a bioenergia, não é? Mas para isso temos que trabalhar muito, ter muito conhecimento para não fazermos besteira, né? Não irmos trabalhar para esses magos aí que ficam na quarta dimensão inferior, tá bom, pessoal? Então, com esses nossos trabalhos, que é um trabalho de pesquisa desde 1985 que eu faço, que ninguém tem no Brasil, eu creio que ninguém tem no mundo, um trabalho de pesquisa desse, da bioenergia, que faz a limpeza desses chakras, né? Principalmente esses principais chakras, que é o que dão força para todos os demais chakras do nosso organismo, que é geralmente o que as pessoas mais se queixam, dores nas articulações, mal-estar, chegando até a parte física, que é perda de emprego, é perda da casa, é perda do marido, da esposa, né? É saúde dos filhos abalada, é filho que não passa na faculdade, uma série de coisas, né? Que são milhares de queixas que eu recebo, que estão todas envolvidas nesse fato aí de bloqueios bioenergéticos, né? Eletromagnetismo, vírus e bactérias, bateria, eletricidade, tudo isso nós podemos acertar, procuramos acertar, né, pessoal, com esses trabalhos que fazemos, que já vimos fazendo ao longo do tempo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita proteção para todos vocês, tá? Continuem mandando seus relatos. Vamos agora em agosto para os próximos vídeos daqueles assuntos, né, daquele trabalho de dar uma dicasinha para vocês sobre um assunto que vocês mandem para mim, para poder a gente, né, ajudá-los a ver como é que fica o caso de vocês aí, né, nesses problemas que surgem na vida de cada um. Fiquem com Deus, até a próxima, muita fé em Deus, tá? Peçam ao universo paz, saúde, prosperidade para você e para toda a sua família. Namastê para todos. Fiquem com Deus.